Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 10 de maio de 2022 e com os seguintes destaques. A bola da vez, Corinthians do técnico português Vitor Pereira lidera Campeonato Brasileiro e seu grupo na Libertadores. Como já era esperado, Porto chega ao 30º título português após vitória diante do Benfica na casa do rival. Atlético Paranaense contrata técnico Luiz Felipe Scolari. Manchester City anuncia acordo para a contratação do craque norueguês Haaland. Palmeiras segue na liderança do Brasileiro Feminino. No bate-papo do PB Desporto, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, vai analisar esse Corinthians do técnico português Vitor Pereira, como também a crescente pressão dos tais torcedores, influenciadores de clubes contra os técnicos no futebol brasileiro. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o Manchester City anunciando um acordo para a contratação do craque de 21 anos, o norueguês Haaland, jogador do Borussia Dortmund, contrato até 2027, faltando apenas alguns detalhes, vamos falar muito mais dessa e outras questões nessa edição do PB Desporto. E é claro, a conquista do Porto, a festa esteve lá presente na Avenida dos Aliados, aqui no Porto, após a vitória de 1-0 diante do Benfica. Enfim, vamos destacar vários assuntos nessa edição, mas agora é a hora do nosso bate-papo. Primeiro assunto, esse Corinthians. Tudo bem, é muito cedo ainda, início de campeonato, mas após 5 rodadas, segue na liderança com mais um português, no caso, o Vitor Pereira. Um treinador que chegou recentemente, já está mostrando aí a sua cara, o modo que ele gosta de ver os jogadores atuando. O Corinthians com muitos jogadores experientes, o que é bom, mas ao mesmo tempo com muitos atletas em idade mais avançada, ele está mesclando o grupo. Enfim, vem fazendo de fato um grande trabalho. O Corinthians que lidera o Brasileiro, como eu disse antes, e também o seu grupo na Copa Libertadores da América. Qual a sua análise desse Corinthians do Vitor Pereira? Vitor Manuel de Oliveira Lopes Pereira. O Vitor Pereira, 53 anos, também conhecido por Vitor Tá, em suas origens de Espinho, aí na região metropolitana do Porto. Como jogador, apenas um modesto volante iniciado no Sporting Espinho e passagem por pequenos clubes de Portugal. Iniciado como treinador do Sanjoanense, acabou na equipe principal do Futebol Clube do Porto em 2011, onde foi bicampeão da Primeira Liga e 2 supertaças. Sua carreira no exterior inclui títulos nacionais pelo Al Ahly da Arábia Saudita, Olympiacos da Grécia e Xangai da China, 1860 de Munique na Alemanha e Fenerbahçe da Turquia, de onde saiu em 2021. Obcecado por estudar futebol e tido por ofensivamente pragmático, Vitor Pereira, em pouco tempo, tomou as rédeas do Corinthians, cujo comando assumiu em março último e onde conta com a mescla de jogadores experientes e jovens, entre os quais o goleiro Cássio, o meio-campista Renato Augusto e o atacante William, cria da base corintiana, ex-seleção brasileira e vitoriosos 14 anos entre Shakhtar Donetsk da Ucrânia,
Chelsea e Arsenal da Premier League da Inglaterra. Alvo da apaixonada, por isso mesmo imediatista torcida do Corinthians, Vitor Pereira lidera o grupo E da Libertadores, 7 pontos em 4 jogos, com 2 vitórias, um empate e uma derrota, e segue firme no topo do Brasileirão, 12 pontos em 5 jogos, 4 vitórias e uma derrota. Chegado a 2 meses e meio, Vitor Pereira já é detentor da confiança da fiel torcida corintiana. Um detalhe bizarro no fim de sua temporada de 2012-2013, no comando do Futebol Clube do Porto, o Benfica, dirigido por Jorge Jesus à época, jogava por um empate com os portistas no Estádio do Dragão para conquistar o título nacional. Final, Porto 1, Benfica 0. E a imagem surreal do JJ, literalmente de joelhos diante de Vitor Pereira, sob o peso da derrota e do título perdido da Primeira Liga Portuguesa, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, a torcida do Corinthians, do Timão, está de fato muito satisfeita com o trabalho do Vitor Pereira. É claro que no futebol brasileiro, né, basta você aí perder, ter 2, 3 derrotas para esse apoio se tornar pressão. Aliás, é um dos temas, é o próximo tema, né, que queremos abordar aqui, essa pressão dos torcedores. Mas em cima disso, do que você falou, inclusive você tendo citado aquele jogo que até hoje é discutido aqui em Portugal, a vitória por 1-0 do Porto, o Benfica é tido como favorito, Jesus ali, nós colocamos as fotos aí, né, da imagem daquele jogo, Jesus ajoelhado, lamentando aquela derrota, enfim. É um grande treinador, é mais um que pode realizar, sem dúvida alguma, um ótimo trabalho no futebol brasileiro. Mas o outro assunto, o segundo, é essa pressão que só aumenta dos tais torcedores, influenciadores de clubes com conteúdo na internet, que fazem de fato uma verdadeira pressão. Você opinar é uma coisa, agora você fazer pressão e até mesmo incentivar a violência, como é comum a gente ver determinados conteúdos na internet por parte dessa turma, é um absurdo. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião. O tema pode ser repetitivo e desagradável, mas é recorrente. O fato abrange a periferia de todos os clubes do futebol brasileiro, com efeito de preocupante gravidade. Sem dúvida, uma insólita inversão de papéis, decorrente de um promíscuo processo de persuasão, levado a cabo pelos tais influenciadores de redes sociais da internet, um fenômeno que envolve a cooptação de centenas de milhares e até milhões de seguidores, no caso, torcedores de clubes de futebol, apoiadores incondicionais de manifestações via de regra estapafúrdias de pretensos entendidos de táticas e estratégias de jogo, na realidade, mequetrefes oportunistas que descobriram nesse nicho eletrônico um lucrativo meio de vida. Como não poderia ser diferente, a maior incidência desses influenciadores de internet no futebol gira no entorno do Flamengo, detentor da maior torcida brasileira e continental. Influenciadores cujas opiniões assumem proporções de mandamentos bíblicos, ao manipularem o comportamento dos seguidores, que resulta até em ações violentas diante do desempenho negativo da equipe e seu treinador, no caso o português Paulo Sousa, contratado em dezembro de 2021 para executar uma tarefa, convenhamos, de alçada da diretoria, a complicada reformulação do elenco rubro-negro, parcialmente imprevisível rota de declínio físico e técnico, há 3 anos do meteórico sucesso sob o comando de Jorge Jesus,
na esteira de novas contratações e uma indesejada série de lesões de que foram acometidos vários futebolistas rubro-negros. Influenciadores da internet espalhados Brasil afora. Há um, por exemplo, denominado Flá Guerreiro, no interior da Paraíba, com mais de 200 mil seguidores, a berrar em seus vídeos todo santo dia: fora Paulo Souza, fora Marcos Braz, fora Landim, etc. e tal. A disseminar gratuita intolerância dos torcedores contra um grande clube que ressurgiu de décadas de picaretagem gerencial, sob dívida de impagáveis 750 milhões de reais, hoje com 80% já resgatados e uma condição financeira superavitária, construída por lucrativos negócios com atletas da base, entre eles Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, ambos titulares da seleção brasileira, além de milionárias parcerias com patrocinadores, entre as quais a do BRB, Banco Regional de Brasília, com 2 milhões de contas bancárias digitais abertas, cujo valor de mercado perfaz 10 bilhões de reais, 50% do Flamengo. Esses influenciadores, comissionados por publicidade advinda de likes e assinaturas de seguidores, passaram a experimentar confortável condição econômico-financeira, decorrente da rentabilidade das verbas midiáticas de anúncios veiculados em seus canais. Com os insucessos do Flamengo pós-2019, nas 4 linhas, obviamente advém uma queda em seu faturamento, motivo da campanha de ódio promovida diante do inconvincente desempenho da equipe ganhadora de quase tudo até 2 anos e meio atrás. Ou o Flamengo descarta essa gente perniciosa, que vive às expensas de sua fama sem um mísero centavo de retorno, ou se submeterá, pelo andar da carruagem, à extemporânea intromissão de aloprados travestidos de imprensa em seu cotidiano, a mobilizar milhões de fanáticos para quem súbitas derrotas e perdas de títulos devem ser tratadas com sumária e literal degola de profissionais, custe o que custar. Antônio Manuel Góes, você terminou bem aí a sua explanação com relação a esse caso, a sua opinião, dizendo que essa turma com conteúdo na internet, eles chegam ao ponto de, eles vão até o máximo, e o máximo é quando realmente eles conseguem o intuito deles. Se o treinador não agrada, né, já vi comentários dos mais absurdos, né, dessa turma aí, muitos dizendo não, porque olha, isso no estadual ainda, se o Flamengo não ganhar o estadual, esse treinador tem que ser demitido, no caso o Paulo Souza. Aí depois, não, se perder, se não for bem aí nos jogos do Brasileiro, não serve, acabou. O Flamengo é assim, é assado, é assim que a gente decide. Isso é um absurdo, gente, isso é surreal. Isso só acontece nessa proporção aí no Brasil. E eu digo isso sem menor receio. Acontece em qualquer lugar pressão, aqui na Europa, em qualquer país, aqui em Portugal também, mas nem de longe, como essa situação surreal e absurda que acontece no Brasil. Antônio Manuel Góes, daqui no Bate-Papo do PB Desporto. E o Manchester City anunciando nesta terça-feira um acordo para a transferência, para a contratação, melhor dizendo, do craque norueguês Erling Haaland. O jogador de 21 anos do Borussia Dortmund, que faz tempo vem sendo pretendido pelos grandes clubes do futebol mundial, em especial Real Madrid, o próprio Manchester City, e foi o City
que anunciou nesta terça-feira, 10 de maio, um acordo para a contratação do jogador. O contrato com o Haaland iria até 2027. Vocês podem ver, inclusive, aí com o nosso Antena Arcanjo disponibilizando para vocês. O Manchester City anunciando no seu Twitter: a transferência continua sujeita apenas aos termos de finalização do clube com o jogador. Diz essa nota aí que o Antena colocou para vocês. A verdade é que o Haaland é um jogador que já há algum tempo vem mostrando ser diferenciado, brilhando no Borussia Dortmund, e daí o interesse de vários clubes do futebol mundial na aquisição desse talento do futebol norueguês. Portanto, Erling Haaland sendo anunciado pelo Manchester City o acordo para a sua contratação, o jogador do Borussia Dortmund da Alemanha. E o assunto agora é a conquista do Futebol Clube do Porto, 30º título do Porto na Liga Portuguesa, sendo agora o campeão da temporada 2021-2022, ao derrotar o Benfica na casa do adversário por 1-0, gol nos acréscimos do Zaidu. Detalhe é que o Porto jogava por empate para ser campeão uma rodada antes do término do campeonato. Uma bela campanha, sem dúvida alguma, do Porto. Sobrou no campeonato, sempre com a diferença ali na casa dos 6 pontos, ou seja, uma campanha perfeita, e chegou a mais uma conquista da Liga Portuguesa, e a festa tomou conta das ruas do Porto, mais precisamente no estádio do Dragão e também na Avenida dos Aliados. O PB do Esporte esteve lá acompanhando esta festa do 30º título do Porto, que ocorreu no último sábado, no dia 7 de maio. João, que é adepto do Porto. João, Porto maior campeão do século, e essa festa aí? O que significa essa conquista para o Porto? A conquista, então, é mais uma. No Porto ganhar já é hábito, é normal. Ficamos chateados quando não ganhamos, mas quando ganhamos é o normal. Agora, ganhar na penúltima jornada e ainda mais na casa do rival, melhor ainda. Merecíamos ter sido mais cedo, mas fechar na casa do rival sabe sempre melhor. O Porto é maior de Portugal? Sem dúvida. Aqui no café aqui de Gandra, região do Porto, no dia seguinte à conquista do Futebol Clube do Porto, sábado, dia 6, diante do Benfica, jogava por empate o Porto, vai repercutir aqui, venceu por 1-0, repercutindo aqui as notícias do JN, o Jornal de Notícias, um dos principais aqui da cidade do Porto. Aí tem aqui 30 campeão, já que o Porto chegou ao 30º título de campeonato português. E está ali o Sérgio Conceição a ser celebrado pelos jogadores. Aqui nas páginas seguintes que destacam essa conquista do Porto. Eu estive lá, vocês viram a imagem aí que eu disponibilizei na Avenida dos Aliados, que é o cartão postal, um dos cartões postais da belíssima cidade do Porto, a Invicta, como é conhecida. E aqui, quando eu cheguei lá, não tinha quase ninguém. 5 minutos depois já estava tomado, e logo depois, cerca de 1 hora depois, já não tinha mais espaço nessa aqui, os adeptos para acomodar. Também no estádio do Dragão, ali ao redor do estádio do Dragão, o estádio do Futebol Clube do Porto, o belíssimo estádio do Futebol Clube do Porto. Os adeptos também ficaram lá, foi outro ponto, com muitos adeptos a esperar os jogadores também, já que eles vieram de Lisboa
passaram por Fátima, a famosa cidade, né, de Fátima, para agradecer pela conquista, enfim. E aqui também um adepto do Benfica que estava lá, eu também até conversei com ele, jogadores aqui, outras notícias, enfim, jornal repercutindo aqui uma matéria falando sobre o Sérgio Conceição, o técnico campeoníssimo aí com o Futebol Clube do Porto. Mais um pouquinho aqui agora falando sobre o Pinto da Costa, 40 anos de presidência, uma figura polêmica, mas sem dúvida alguma multicampeão. Algumas informações aqui, 280 milhões de euros a receita, né, pela participação do Futebol Clube do Porto nas provas da UEFA nas últimas 5 épocas. A de 2018/2019 foi a mais rentável, com 80,9 milhões garantidos pela presença nos quartos de final da Liga. Aí está falando aqui de proveitos também, o clube arrecadou desde 2018 287 milhões de euros. O Éder Militão, brasileiro, na transferência para o Real Madrid, valeu 50 milhões de euros ao Futebol Clube do Porto, mas o Luiz Dias, recentemente contratado pelo Liverpool, pagou 45 milhões, que pode chegar a 60 milhões por objetivos, ou seja, o Porto já é famoso, né, na Europa, um dos clubes que mais fatura também, um dos clubes que mais faturam com a negociação dos jogadores. Aqui mais algumas informações. A verdade é que o Futebol Clube do Porto fez uma bela campanha, perdeu só um jogo e mais uma vez campeão português. Ó meu Porto, onde a eterna mocidade visa a gente que é ser nobre e leal. O pendão leva ao escudo da cidade que na história deu o nome a Portugal. Ó campeão, o teu passado é um livro de honra de vitórias sem igual. O teu brasão abençoado tem no teu Porto mais um arco triunfal. Porto, 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 Porto. Porto, 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 Porto. Porto, Porto. Quando alguém se atrever a sufocar o grito audaz da tua ardente voz, ó Porto, então verás vibrar a multidão num grito só de todos nós. Ó campeão, o teu passado é um livro de honra de vitórias sem igual. O teu brasão abençoado tem no teu Porto mais um arco triunfal. Porto, 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 Porto. E o técnico Luiz Felipe Scolari confirmou nessa última terça-feira, confirmou na verdade na segunda-feira, hoje, ele deu uma entrevista para um canal do Atlético Paranaense, o Atlético Live, confirmando que vai ficar até o final de 2022 como técnico. A ideia inicial era ele ser um dirigente do clube, assim como era o Paulo Autuori. Mas devido à saída precoce, a demissão do Fábio Carille, ele acabou por ser convidado e vai dirigir a equipe até o final do ano e estreia na noite dessa terça-feira na Copa do Brasil, no jogo do Atlético Paranaense, o jogo da volta, segunda mão,
contra o Tocantinópolis na Arena da Baixada, jogando no seu campo. Detalhe que no primeiro jogo o Atlético venceu por 5-2, estava uma vantagem ampla aí para passar a próxima fase da competição. Por falar em Copa do Brasil, vamos falar os dois próximos jogos, os dois outros jogos, melhor dizendo, da noite dessa terça-feira e amanhã, na edição do Curtas do PB Desporto, os demais jogos que dão prosseguimento a essa rodada da Copa do Brasil. Os jogos dessa terça-feira, além de Atlético Paranaense e Tocantinópolis, teremos o América Mineiro recebendo o CSA, primeiro jogo 3-0 em Maceió. O América é um passo aí de obter a sua classificação. E o Azures recebendo o Bahia, primeiro jogo na Bahia, 0-0. Bahia se complicou, vai jogar na casa do adversário. E o Campeonato Brasileiro Feminino teve, no último final de semana, os jogos da 8ª rodada, o Campeonato Feminino que está sendo um sucesso e tem a liderança do Palmeiras. Palmeiras que perdeu no último final de semana os jogos disponibilizados pelo nosso Antero Arcanjo, perdeu para o Internacional. Palmeiras 0, Internacional 1, Grêmio 5, Crespon 1, Corinthians 2, Ferroviária também 2, Real Brasília 2, Avaí Kinderman 0, São Paulo 2, Red Bull Bragantino 1, Flamengo 5, Smack 0, Cruzeiro 0, São José 1 e Atlético Mineiro 2, Santos 1. Na classificação do campeonato, Palmeiras é o líder com 19 pontos ganhos, mesma pontuação do segundo colocado, o Inter, que perde nos critérios de desempate. Em terceiro, o Corinthians com 18, quarto, São Paulo com 17, quinto, a Ferroviária com 14, sexto, Santos com 12, mesma pontuação do Flamengo, que perde para o Santos nos critérios de desempate com 12 pontos na sétima colocação. E por fim, também com 12 pontos, a equipe do Atlético Mineiro. E o Manchester City, para finalizar essa edição do PB Desporto, que a gente anunciou a contratação, né, anunciada pelo Manchester City nessa terça-feira, pela manhã, dia 10, do craque norueguês, o Erling Haaland, até 2027, praticamente tudo certo, alguns detalhes apenas. Está quase aí com a mão na taça da Premier League, né? Ele que chegou a abrir uma diferença boa, perdeu alguns jogos, teve alguns tropeços. O Liverpool se aproximou, mas como na última rodada o Liverpool empatou com o Tottenham 1-1 e a equipe do City venceu por 5-0 o Newcastle, voltou a abrir 3 pontos. Nesse momento que a gente encerra a gravação, está fazendo essa edição do PB Desporto, intervalo de jogo. O Liverpool adiantando uma partida da 36ª rodada, são 38. O Liverpool vai empatando em 1-1, jogando fora de casa com o Aston Villa, fica 2 pontos atrás, mesmo que ganhe empatando. É bom lembrar, o City tem um jogo a menos, depende só dele para sagrar-se campeão da Premier League. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um grande abraço e até a próxima!